Olá, bem-vindos então à nossa terceira videoaula, ao nosso terceiro módulo desta UFCD. E neste terceiro módulo vamos falar sobre unions em C++. Então, o que é uma união? Então é assim, a união é muito parecida com as structs que demos no módulo anterior, apenas, portanto, é um tipo de dados muito parecido então com as estruturas, com os registros, mas com uma diferença crucial. Portanto, mesmo a maneira de declarar é muito parecida com as structs. Ou seja, qual é a diferença? É que nós podemos declarar vários campos para uma união, mas todos os campos que vão compartilhar o mesmo espaço de memória. Ou seja, eles vão todos ficar guardados no mesmo espaço de memória. Ou seja, significa que eu só posso guardar um de cada vez. Então é assim, então e para que é que isso serve? Serve essencialmente para a gente fazer uma gestão melhor da nossa memória e para certas situações em que nós podemos ter que guardar dados de diferentes tipos, mas não queremos guardar todos ao mesmo tempo e sim um de cada vez. Por exemplo, vamos supor onde é que a gente pode aplicar isso. Imaginem que querem guardar o número de serial de um software. Por exemplo, ele pode ser ou um caractere, pode ser um número em int, ou, por exemplo, float. Ou seja, mas ou é um ou é o outro. Não, ou seja, nunca é os dois ao mesmo tempo. Então, em vez de declararmos dois campos diferentes, não é? Numa estrutura que íamos ocupar memória para esses dois campos, com uma union criamos na mesma dois campos, mas como só apenas um é preenchido de cada vez, já não precisamos de ocupar dois espaços de memórias diferentes. Então é assim, e qual é o tamanho que vamos alocar da nossa memória para a union? Vai ser do campo que tiver maior tamanho de memória. Portanto, dentro dos campos, aquele que tiver maior memória vai ser aquele que vai indicar o tamanho de memória que nós precisamos alocar. Portanto, então temos aqui um quadro que compara a estrutura com a union. Portanto, relativamente à alocação de memória, numa estrutura cada membro ocupa o seu próprio espaço, na union todos vão compartilhar o mesmo espaço. Ou seja, eles todos vão ficar guardados no mesmo sítio. O tamanho total na estrutura vai ser a soma do tamanho de todos os membros, enquanto que na union vai ser o tamanho do maior membro, porque eu só guardo um de cada vez. Quando é que a gente deve utilizar a struct? Quando armazenamos múltiplos valores simultaneamente. Na union, quando apenas queremos armazenar um valor de cada vez. Então temos aqui, relativamente à maneira como definimos a struct, são parecidas. A maneira como declaramos é muito parecida, tanto na estrutura como na union. A única coisa que muda é a palavrinha reservada. Num é struct e no outro é union. Então temos aqui o exemplo de uma declaração de uma union. Portanto temos aqui a union exemplo, que pode armazenar ou um inteiro, ou um decimal, ou um caractere. Qual é as aplicações então das unions? Sabe como eu estava a dizer? Ela então permite a economia de memória, porque apenas é guardado um membro de cada vez, permite a manipulação de diferentes representações de um dado, portanto, por exemplo, permite a conversão entre tipos, ela é utilizada em estruturas de dados complexos, por exemplo, em protocolos de redes, variantes de dados em drives, etc. Cuidados a ter quando utilizamos as unions. Portanto, atenção, quando a gente altera, como eles compartilham a memória, quando a gente altera o valor, perdemos o valor anterior. Portanto, o valor que tínhamos antes é perdido. Portanto, fica sempre o último que a gente guardou. O uso indevido pode levar então a um comportamento indefinido. Portanto, as unions são então úteis para economizar memória, mas exigem muito cuidado ao manipular os valores, porque perdemos os valores quando introduzimos outro valor, perdemos os anteriores. Não podemos, cuidado também a ter, não dá para utilizar string dentro das unions. Porquê? Porque a string é um objeto, é uma classe com construtor e destrutor, e daí que não é possível utilizar na union.
Portanto, a union só pode conter tipos que não possuam membros com construtores ou destrutores não triviais. E então tenho aqui um exercício que vamos realizar para ver como é que se cria então uma union para declarar então um inteiro, um decimal e um caractere, e depois vamos mudar valores para cada um dos campos e vamos imprimir no monitor. Vou então até ao compilador, vamos então declarar a union. Vai ser então a nossa union exemplo. Vamos então declarar então um inteiro, um float, um decimal e um campo char, um caractere. Portanto, temos aqui os nossos campos da nossa union, portanto, ponto e vírgula no final. E agora, como é que nós criamos, atribuímos valores aos nossos campos? É tal e qual como fazemos nas estruturas. Portanto, vamos criar então um exemplo, uma variável do tipo exemplo, vou pôr x. Então, vou-lhe atribuir o inteiro, portanto, vou pôr x.inteiro, vai lá, x.inteiro vai ser igual a um valor inteiro, vou pôr 8, vou imprimir para ver o que é que ele vai dar, então vou imprimir o inteiro, e então vou imprimir x.inteiro, vamos já fazer um endline para ver o que é que vamos já correr para ver o que é que nos vai dar, então aqui só dá espaço, x.inteiro, mal escrito, acontece. Reparem, já atribuímos ao campo inteiro o valor de 8. Agora, se eu quiser mudar... Portanto, neste exemplo, comecei então por alterar, atribuir o valor de 8 à minha variável inteiro. E agora vou apresentar, como vejam, apresento este valor no ecrã. Como é esperado, o resultado é 8. Em seguida, eu vou atribuir o valor de 1.5 ao meu membro decimal, à minha variável, ao meu atributo decimal. É importante lembrar que numa union todos os membros utilizam a mesma área de memória. Por isso, quando escrevo um novo valor em decimal, o conteúdo anteriormente armazenado em inteiro vai ser substituído. Ao imprimir novamente, ao mostrar no monitor o valor da minha variável, o valor de inteiro, verificamos que já não aparece o número 8 e em vez disso vai surgir um valor aleatório, porque os mesmos bits que representam o número decimal estão agora a ser interpretados como um inteiro. Portanto, este exemplo demonstra a principal característica de uma union, ou seja, apenas um dos membros deve ser considerado válido de cada vez, pois todos partilham a mesma localização de memória. Portanto, as unions são úteis quando pretendemos poupar memória ou quando o mesmo conjunto de dados pode ser interpretado de formas diferentes. Atribuir ao meu atributo caractere o valor de A, e agora vou mostrar que esta alteração foi efetuada no monitor. Vou novamente imprimir os atributos anteriores e, como verificam, eles estão com um valor, portanto, estão com um valor aparentemente também aleatório, uma vez que apenas um dado é guardado na memória a cada momento. Portanto, as unions, como verificamos, as unions são úteis quando pretendemos poupar memória, portanto, é para isso que elas servem, essencialmente, ou quando um mesmo conjunto de dados pode ser interpretado de diferentes formas. No entanto, é preciso utilizá-las com cuidado para que a gente evite resultados inesperados.